Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos tratar sobre questões ligadas à saúde. Está conosco no Papo Certo a doutora Fernanda Stassi, médica, especialista em acupuntura e tratamento da dor. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Ela quem vai esclarecer as dúvidas sobre o tratamento da dor e o uso de acupuntura, um tema que gera dúvidas. Seja bem-vinda, doutora, ao Papo Certo. Muito obrigada pelo convite. Então, obrigada a todos que nos assistem. E eu espero, então, poder estar esclarecendo a todos as dúvidas a respeito do tratamento da dor e da acupuntura. E se você, então, tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 5191-444-555, que a doutora Fernanda vai responder a todas as suas dúvidas sobre esse assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Fique aí. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença da doutora Fernanda Stassi, pois hoje no Papo Certo vamos falar sobre questões do tratamento da dor e o uso da acupuntura. Quem nunca teve aquela dor no corpo que não tinha nem vontade de sair da cama? Acho que todo mundo, né? E essa é uma situação bem ruim. Então vamos à pergunta inicial para começar o Papo Certo de hoje. Doutora Fernanda, é normal sentir dor? Não, Amanda. Não é normal sentir dor. Porém, nem toda dor ela é ruim. As dores a gente costuma dividi-las em dores agudas e dores crônicas. A dor aguda, ela tem um papel de alerta. Ela nos sinaliza, é uma dor de curta duração que nos sinaliza que tem algo que não está bem. Porém, ela é um mecanismo protetivo do corpo. Ela é um mecanismo de proteção biológica. Por exemplo, se eu for colocar a mão numa superfície quente, eu coloquei a mão e esse mecanismo protetivo da dor aguda, ele vai me fazer tirar a mão dali. Então, ela é uma dor que serve como proteção do organismo. Já a dor crônica, ela tem um papel que causa alterações fisiológicas. Um paciente que tem dor crônica de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele pode ter alterações, inclusive, no sono, pode ter alterações nos sinais vitais, como frequência cardíaca, como pressão arterial, e isso é nocivo e precisa ser investigado. Mas, de maneira geral, não é normal sentir dor, mas nem sempre a dor é ruim. Ela pode ser uma proteção. Até porque, como é conhecido, né, doutora, se tem dor, algo tem. Então precisa ser investigado, né? Algo está errado, exatamente. E, doutora, em que grau de dor é necessário procurar um especialista para iniciar um tratamento? Assim, algumas vezes, não necessariamente um especialista, mas numa dor aguda, João, por exemplo, um paciente que tem dor no peito, com irradiação para o braço ou irradiação, por exemplo, para o pescoço, isso pode ser um sinal de um infarto. Então, ele precisa procurar diretamente a emergência hospitalar.
Ou, por exemplo, uma dor de cabeça excruciante que o paciente nunca sentiu. Uma dor muito intensa, associada a vômitos, não aquele quadro de enxaqueca já mais usual. O paciente precisa procurar uma emergência hospitalar porque pode ser, por exemplo, um aneurisma. Não é aquela dor de ressaca, né? Não a dor de ressaca, uma dor para valer mesmo, né? Uma dor que a gente chama uma dor grau 10. Então, essas dores, o paciente não pode esperar marcar uma consulta médica. Ele precisa procurar uma emergência hospitalar. Já, por exemplo, aquela dor, por exemplo, uma dor lombar mais crônica, de mais tempo, que esse paciente já está há semanas, às vezes meses, sentindo. Ele deve procurar um especialista, né? Um médico que trate dor, ou enfim, um ortopedista. Ou, por exemplo, uma dor de um entorse, por exemplo, fez uma lesão no esporte. E essa dor, ela está demorando muito a passar, ela não está respondendo a analgésicos comuns que a gente tem em casa, ali, uma dipirona, um paracetamol, deve ser procurado o médico. E alguns sinais são muito importantes para alertar esse paciente à busca, então, da consulta. Que são, por exemplo, uma dor que vem acompanhada, né? Uma dor mais crônica, que vem acompanhada, então, de perda de peso, uma dor em pacientes idosos muito persistente, ou uma dor que vem acompanhada de febre de origem desconhecida, são sinais, então, que o paciente precisa, de fato, averiguar o que está acontecendo. Porque pode, inclusive, essas dores podem, inclusive, estar relacionadas a certos tipos de tumores, né? Certos tipos de câncer. E, doutor, é muito comum a pessoa vai deixando para depois, né? Exatamente. Tô com uma dorzinha aqui, depois eu vou ver, vai passando um mês, passa 2 meses, e daqui a pouco é algo sério e a pessoa deixa algo importante para depois, né? Aí se torna uma dor crônica, né, doutora? Exatamente. E aí, nesse caso, quais seriam os tratamentos que tu vens a indicar? No caso da dor crônica, a gente tem os tratamentos que a gente chama de farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos. Nos tratamentos farmacológicos, nós vamos ter a própria Organização Mundial de Saúde, ela nos define em 3 degraus de tratamento da dor. Então, nós temos o tratamento da dor leve, que a gente vai fazer com anti-inflamatórios, né, o ibuprofeno, por exemplo, ou analgésicos como a dipirona e o paracetamol, para dor leve. Um segundo degrau, nós vamos ter, então, as dores moderadas, em que a gente, então, vai fazer uso de opioides fracos, que são, por exemplo, a codeína, o tramadol. E um terceiro degrau, que aí sim são as dores mais severas, associadas a traumas, a pós-operatórios e até mesmo os pacientes, né, então, que têm câncer, que têm dores mais exacerbadas, nós vamos usar aí uma terceira linha, que são os opioides fortes, como a morfina, né, que é o representante mais comum. Já os tratamentos não farmacológicos, a gente costuma utilizar, então, no meu caso especificamente, né, a acupuntura como uma excelente ferramenta de tratamento, associada, então, à atividade física, a um sono adequado, um sono reparador, que é muito importante também nesse tratamento, né, multimodal da dor. E agora falando de uma dor que não é crônica, mas aquela que vem de lá de vez em quando, como a gente deve tratar, doutora? O tratamento, no caso de uma dor aguda, ou aquele tratamento da dor de cabeça, ou de uma enxaqueca que o paciente já conhece, ele também pode ser tratado com esses medicamentos que eu coloquei, né, da escada analgésica de dor, né, de dor leve, moderada ou intensa, e também pode ser tratado com essas modalidades de atividade física, da acupuntura, mas é muito importante na dor aguda a gente fazer a intervenção, né, e fazer uma avaliação médica apropriada. Por quê? Algumas vezes o paciente tem uma dor pontual que vem de maneira recorrente, ele acaba não investigando e essa dor vai se tornando crônica. E a dor crônica ela é muito mais difícil de tratar, o manejo é bem mais complicado. Aquela pessoa, tipo assim, a pessoa teve uma dor intensa, passou mal, quase desmaiou, passou, deitou, se acalmou e depois ficou meses sem ter aquela dor de novo. Então, acho que... Vale investigar, né? Sempre uma dor de forte intensidade, não associada a nenhum fator conhecido, por exemplo, me machuquei no futebol, né? Falando mais, né, dos homens aí. Tive um entorse no tornozelo. Bom, eu sei que a dor é daquilo ali, né? De um processo inflamatório, né? De uma tendinite, enfim. Mas uma dor desconhecida que vem de vez em quando, mas que tem uma intensidade muito forte, tem que ser investigada. Perfeito. E agora, falando um pouco sobre a sua especialidade, a acupuntura é indicada para tratar qualquer tipo de dor? Sim, a acupuntura ela trata desde as dores agudas, que a gente já classificou, né, que são as dores de início mais súbito,
quanto as dores crônicas, fazendo a ressalva, né, que essas dores em que a gente precisa procurar um serviço de emergência, como as dores de origem cardíaca ou uma dor de origem mais neurológica, um aneurisma, alguma coisa assim, a gente não vai usar acupuntura, obviamente, né? Mas as dores crônicas, como as dores miofaciais, dores musculares, a tão famosa fibromialgia, tem um tratamento muito bom com a acupuntura. O que é fibromialgia? Você vai esclarecer para o pessoal que está assistindo. É dor nas costas? Não, a fibromialgia é uma dor muscular generalizada que acontece muito predominantemente no público feminino, em mulheres jovens, né, em torno ali de 35, 45 anos, e que ela vai ter outros componentes, não só a dor, como insônia, síndrome da fadiga crônica, pode ter enxaqueca associada. A fadiga crônica é um cansaço, né? Um cansaço muito exacerbado, um sono não reparador e associado muitas vezes também a sintomas emocionais como a ansiedade e a depressão. Então, a acupuntura trata muito bem fibromialgia, trata muito bem enxaquecas, mas aqui eu acho que é o ponto, João e Amanda, crucial, assim, da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Que a acupuntura trata muito bem diversas dores pelo seu mecanismo de funcionamento, mas nunca se deve apenas tratar o sintoma. A gente sempre tem que saber o que está tratando, então procure um profissional médico que vai fazer uma anamnese adequada, perguntando coisas que às vezes o paciente nem refere, como perda de peso, como alterações de sono, como poucas horas de sono, então fadiga, cansaço extremo. Então isso vai ser perguntado na entrevista, né, na anamnese médica. O que é amnésia médica? A anamnese médica é a entrevista, é o nosso contato com o paciente na consulta, onde a gente vai perguntar por que ele está ali, quais são os sintomas que ele tem, quais são os sintomas associados. Então a gente pergunta assim, o paciente veio com dor no joelho, mas eu vou perguntar se ele tem dor no peito, se ele tem dor de cabeça, se ele tem alteração do hábito intestinal, porque tudo isso vai formar, né, o conjunto que vai me levar a um diagnóstico. Quanto mais profunda essa entrevista, melhor vai ser o tratamento. Mais elementos eu vou ter para indicar a acupuntura e saber o que eu realmente estou tratando. Tem profissional que chega lá, faz uma pergunta e já dá o remédio pra gente, né? Exatamente. Ou muitas vezes, né, o paciente vai fazer, eu tô com dor nas costas, já faz meses eu fui na massagem, nada contra, né? Ou eu fui num profissional que faz acupuntura, mas que não tem uma formação, né, na área da saúde, por exemplo, na área médica, e ele vai estar tratando um sintoma, vai ter uma melhora, mas vai estar escondendo ali, né, é só a ponta do iceberg, vai estar escondendo o problema de fato, que muitas vezes é um problema grave de saúde. E, doutora, como é o tratamento com a acupuntura? Bom, a acupuntura, então, é uma técnica, né, da medicina tradicional chinesa, é uma técnica milenar, em que consiste, né, os chineses lá 3, 4 mil anos atrás, eles buscavam, então, o equilíbrio do físico com o emocional, do yin com o yang, das energias, digamos assim, né, que perfazem tanto o corpo quanto, né, o cosmos, enfim. Então, essa é a explicação, né, da acupuntura à luz da medicina chinesa. É agulhar pontos buscando um equilíbrio. São em torno de 365 pontos no corpo. Tem algumas outras escolas, né, que falam em mais pontos do que isso, né? Na média é isso aí. Na média é isso aí, né? Não é pouco, né? Não, é bastante, né? A gente tem 12 meridianos, né, à luz, então, da medicina chinesa clássica, e que na nossa leitura ocidental, na leitura, então, da ciência, a gente diz que esses pontos, o que eles fazem? Quando a gente agulha um ponto, por exemplo, na mão, a gente vai estar ativando os nervinhos que a gente tem naquela região. Seja na mão, seja na lombar, seja, né, na face, a gente tem inervação dispersa por todo o corpo. Só cabelo e unha que não tem nervo porque a gente corta e não dói, né? No mais, a gente tem inervação em todos os pontos do corpo. Então, a gente agulhando um ponto aqui na mão, a gente vai estar ativando essa inervação aqui da mão. Essa ativação, ela vai gerar uma resposta lá no cérebro. O cérebro vai perceber, opa, teve um corpo estranho, teve um estímulo lá na mão. E em reação a isso, o cérebro passa a produzir, então, substâncias que são analgésicas. Ele libera, né, no nosso corpo, endorfinas, dinorfinas, libera serotonina,
que são morfinas, digamos assim, produzidas pelo nosso próprio corpo. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou te pedir, doutora, para mostrar para o nosso público de casa. Sim, as agulhinhas. As agulhinhas, para vocês verem como elas são de verdade bem de pertinho. Isso. Então, elas vêm assim, né? Elas são todas descartáveis, né? A gente não esteriliza nada, a gente usa e joga fora. Então, o kitzinho de cada paciente. Elas têm, então, vocês não vão conseguir enxergar, porque elas têm a espessura mais ou menos de 2 fiozinhos de cabelo, tá? Ela é bem, ó, bem flexível. Posso pegar? Pode pegar. Elas variam muito de tamanho, de comprimento, para ver as áreas que a gente quer alcançar. Então, se a gente vai agulhar, por exemplo, o ciático, né? Que é lá no glúteo, o ponto, né, que a gente usa de piriforme, por exemplo, para tratar uma dor no ciático, uma síndrome do piriforme, né, que é um músculo que causa uma dor semelhante à dor do ciático, a gente usa uma agulha mais comprida. Se a gente vai agulhar face, a gente usa agulhas mais curtas. Mas a espessura delas é praticamente a mesma, né? Mas é bem fininha. Creio que realmente não doa, doutora. Não dói, não dói. Bom, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso papo certo. Fique com a gente. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta. Temos conosco a doutora Fernanda Stassen, médica especialista em acupuntura e tratamento da dor. Doutora, Pode perguntar, João. qual é a formação para ser um acupunturista? Bem, assim, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, e segundo algumas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para ser acupunturista, o profissional precisa fazer diagnóstico. Ou seja, precisa ser dentista, veterinário ou médico. Porém, até pelo próprio Ministério da Saúde, a gente tem as práticas integrativas e comunitárias que habilita enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde a estarem, então, exercendo a acupuntura. Mas sempre é muito importante essa questão do diagnóstico, da gente não tratar somente o sintoma, a gente saber o que a gente está tratando, né? Perfeito. E nós já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores através do nosso WhatsApp, 51-91444-555. O Douglas, aqui de Canoas, disse: tenho muita dor na lombar e o tratamento com a acupuntura realmente dói ou não dói? Assim, ó, como eu falei para vocês antes, a agulha ela é muito fina. A inserção da agulha, ela é indolor. O paciente sente só a picadinha mesmo, o mosquitinho. O que pode variar e que pode trazer experiência dolorosa em alguns pacientes é a técnica de tratamento ou a forma, né, o protocolo de tratamento. Porque existem profissionais que trabalham com o agulhamento seco, que a gente chama, que é o dry needling, que ele também é executado com agulhas, com introdução de agulhas, só que a profundidade do agulhamento, ela é maior. Então, a agulha ela acaba entrando em planos musculares muito profundos e isso numa musculatura já sensível, às vezes até ao toque, o paciente pode sentir um desconforto. Na minha prática, eu não gosto de deixar o paciente desconfortável. Então, se eu introduzo a agulha um pouco mais profundamente e o paciente, eu pergunto, né? Tá tudo bem, tá tranquilo ou gerou algum desconforto? Se o paciente está desconfortável, eu superficializo. Porque o objetivo é o paciente relaxar, né? É aquela musculatura relaxar, no caso de um tratamento de dor lombar, no caso, né? Então, se eu deixar o paciente com dor, ele vai contrair e eu não vou ter o efeito desejado. Espero que a minha mãe e meu pai estão assistindo, né? Que eles... com as tuas explicações, doutora, que eles percam medo, né? Porque eu já me tratei, até ontem, inclusive, fiz um tratamento de acupuntura e realmente não dói nada mesmo. Não, é tranquilo, é tranquilo. Continuando com as nossas perguntas, então, a Sabrina de Charqueadas perguntou: além de tratar a dor, quais as vantagens de fazer acupuntura?
Eu sou suspeita, mas assim, eu vou falar pelo que os estudos dizem, né? O que a literatura científica nos fala. A acupuntura é utilizada, então, para tratamento de ansiedade, depressão e insônia, pelo mecanismo de liberação de serotonina, então, e endorfinas. A gente usa muito nas gestantes, os obstetras indicam muito para indução de trabalho de parto normal, aquela gestante que quer ter o parto normal, quer evitar a cesárea. Por quê? Porque o agulhamento, como eu falei anteriormente, né, ele faz uma modulação no sistema nervoso central. Ele faz a ativação de áreazinhas no cérebro. E uma dessas áreas é uma área que a gente chama eixo hipotálamo-hipófise, que é responsável pela liberação da ocitocina, o hormônio que faz a contração uterina e que gera a dilatação. Então, as gestantes se beneficiam nesse sentido. Clínicas que fazem tratamento de fertilidade, da fertilização in vitro, utilizam a acupuntura em seus protocolos, porque a acupuntura, além de reduzir a ansiedade dessa mulher que está, então, no processo, né, do tratamento da fertilidade, por ativação desses mecanismos cerebrais, a gente tem um aumento da vascularização uterina, então aumenta a circulação de sangue de vasinhos no útero, facilitando a nidação do embrião, que é o implante. Quando a gente implanta o embrião, né, dentro do útero na fertilização, tem uma melhor resposta, um melhor, digamos assim, uma melhor efetividade da fertilização in vitro quando a paciente faz acupuntura. Além da melhora, então, das dores de uma maneira geral, além da melhora da imunidade em modelos animais e em modelos, né, humanos, em que se testa, então, se dosa, né, anticorpos e quantidade de células de linfócitos T, né, que são os glóbulos brancos, como mecanismo de defesa do corpo, se dosa antes e depois, né? Alguns estudos dosaram isso antes e depois do tratamento da acupuntura e se viu que a dosagem, digamos assim, de anticorpos pós-tratamento com a acupuntura aumenta. Bom, outra dúvida. A Ana Paula de Gravataí pergunta se a acupuntura deve ser associada a medicamentos no tratamento da dor. A acupuntura não quer dizer que ela deva ser associada, ela pode ser associada. Eu sou especialista em dor também, né? Não trato só com a acupuntura. Então, vão ter pacientes que vão se beneficiar somente com a acupuntura, principalmente nos casos de dor aguda, de intensidade leve a moderada, e vão ter pacientes que vão poder estar precisando, então, da medicação no caso de uma dor crônica mais prolongada, que a dor já está instalada. Então, muitas vezes, a gente precisa iniciar com a medicação e dar o seguimento, então, a esse paciente com a acupuntura. Perfeito. Doutora, é possível que a pessoa faça o tratamento e saia com dor por causa dessas microagulhas? Não, geralmente isso, de novo, vai depender da técnica de agulhamento que o profissional utiliza. Se o paciente já está com dor, já está com uma musculatura mais sensibilizada, por exemplo, se ele for, por exemplo, numa sessão de massagem terapêutica, ele vai sair com mais dor, né? Então, tudo depende, mas se ele for numa massagem relaxante, por exemplo, não. Com relação à acupuntura é a mesma coisa. Se eu fizer um agulhamento muito profundo, muito estimulado, digamos assim, o paciente pode sair com um pouco mais de dor. Eu não costumo ter esse tipo de prática, porque eu acho que o paciente não pode sair pior do que ele chegou, né? Não, que bom. Falando nisso, tem um número exato de agulhas que é colocado na pessoa ou depende da dor e da região? Depende da dor e depende da região. Depende, né, dessa entrevista que a gente faz com o paciente. Em média, a gente diz que a gente coloca em torno de 10 agulhas. Mas isso pode ser mais, né, conforme a queixa do paciente, né? Por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença muito global, né, uma dor muscular muito difusa, às vezes a gente precisa colocar mais agulhas. Também o pessoal, tem muita gente que trabalha em escritório, né, e tem muita tendinite, né? O pessoal está lá com aquela luvinha, né? E fica lá usando por algum período aquela luvinha. A acupuntura ela também pode ajudar nesse caso? Pode, ela pode ajudar tanto no tratamento da dor, quanto propriamente no tratamento desse processo inflamatório, né, que é causado pela tendinite. Sempre associado, né, João, à mudança de hábitos, né, o paciente agora está muito, né, na moda, as dores cervicais e as dores, né, em primeiro dedo da mão, né, no polegar, por quê? Smartphone e tablet, né? Então, a posição que o pescoço fica quando o paciente está, né, ali na tecnologia, ou no tablet, ou no notebook,
que isso bombou muito no consultório agora em virtude da pandemia, ou no smartphone, né, que se tornou uma ferramenta de uso diário do paciente. Então, quanto mais ele utilizar, se ele já tem dor, mais ele vai agravar esse processo. Então, a gente sempre tenta frear um pouquinho, tenta colocar as coisas numa posição mais ergonômica, por exemplo, né, de subir um pouco, então, esse notebook, de usar menos o celular, né, de usar, por exemplo, um gelinho para estar aliviando, além das sessões, então, de acupuntura e uso de anti-inflamatórios quando necessário. Não adianta também fazer o tratamento e continuar fazendo a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Tem que ter mudanças de hábitos também, né? Tá certo, então. Bom, gente, o papo tá muito bom. Eu tinha algumas perguntas que eu queria fazer diretamente para a doutora, que vai ter que ser fora aqui, né, do nosso programa. Ou no próximo programa, né? Ou no próximo, porque queremos a doutora Fernanda aqui conosco de volta. Então, eu quero agradecer pelos esclarecimentos da noite de hoje e te dizer que tu está convidadíssima a voltar aqui ao nosso Papo Certo. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, João, pelo convite. Agradeço a todos pela audiência, então, e estou aberta, então, às perguntas nos bastidores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora, e obrigado a todos pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos, então, amanhã, às 8 da noite, ao vivo, para mais um Papo Certo, com a doutora Cristiane Vargas, advogada especialista em direito imobiliário. E se você já tem alguma pergunta sobre esse tema, nos envie para o nosso WhatsApp, 5191 444 555. Muito obrigada. Até lá.